dando continuidade, eu volto agora no assunto, né, que eu havia pulado, lei de Ohms, né? Eu pulei para dar uma sequência que eu achei melhor, mas como eu disse, né, é de extrema importância aprendermos a lei de Ohms, né? Então, Ohms, quem foi, né? Ohms é um físico alemão, né? É Georg Simon Ohms. Ele fez experimentos, né, num circuito resistivo e aí ele descobriu que existe uma relação entre tensão e corrente e a resistência, né? Então ele fez ensaios e aí ele criou a lei de Ohms, a fórmula da lei de Ohms, né? Então basicamente o resumo da fórmula está aqui, né? Então a corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada, né, a tensão sobre esse resistor, e inversamente proporcional à sua resistência. Então é essa fórmula que ele, descrevendo o que ele diz, que a corrente, né, que está fluindo dentro de um resistor é a diferença de potencial que existe nesse resistor e inversamente, né, é dividido pela resistência desse resistor. Tá? Então essa é a famosa lei de Ohms. Então nós vamos ver um pouco mais as combinações das fórmulas, né? Porque daí a fórmula é essa aqui, você pode jogar os termos para lá e para cá para tirar várias equações aqui. Uma outra também que ele descobriu é assim, quando você passa uma corrente através aí de uma resistência, né, ela realiza um trabalho ali para você fazer um movimento de elétrons, né, de um lado para outro, e isso consome energia e libera calor, né? Energia em forma de energia elétrica, que é o chamado efeito Joule, ok? Então a fórmula, né? A fórmula também descoberta foi que P, né? P é igual a tensão vezes a corrente, ok? E depois nós vamos trabalhar com os termos também. Então P é igual a tensão vezes a corrente e I é igual a tensão pela resistência. Essas foram as descobertas fundamentais aí, né, de Ohms, e a chamada lei de Ohms, que é basicamente em cima dessa equação que ele descobriu a relação entre esses elementos, ok? Então eu tenho aqui uma apresentação um pouco para trabalhar um pouco melhor com a lei de Ohms. Então Ohms ele chegou nessas conclusões e nos entregou, né, essas equações. Então a primeira, né, então a gente normalmente leva por esses triângulos aqui que resumem as fórmulas, né? Então, que nem ele lá descobriu que a corrente é igual a tensão sobre a resistência, né? Então, se você esconde aqui o I, né? Ou você quer achar o I, é a tensão pela resistência. Aí eu quero achar o R, é a tensão pela corrente. Eu quero achar o V, é a resistência vezes a corrente. Então, aqui é só um resumo. Então, aqui está essas combinações desse triângulo aqui, ok? Então, R é V por I é V por R e V é R vezes I, ou I vezes R, né? E agora o outro triângulo também relacionado à potência. Então potência é igual a tensão vezes a corrente. E aí você começa a fazer as combinações aqui. Então corrente é potência pela tensão. Então tensão é igual a potência pela corrente, ok? Bom, pegando são dois triângulos separados, mas eu posso fazer a combinação. Porque aqui, olha, nesse triângulo aqui, se eu quiser achar a potência, mas se eu tenho um dado de resistência, eu não tenho dado de corrente, então eu não tenho a fórmula pronta aqui, mas eu posso mesclar as duas fórmulas, né? Então é isso que eu faço. Então eu vou partir a partir dessa fórmula aqui, que P é igual a V vezes I, ok? Então se P é igual a V vezes I, só que o I, o que é? V por R, né? Então substituindo aqui. Então, na verdade, eu também posso calcular que P é igual a V ao quadrado por R, quando eu quero envolver a resistência na fórmula de potência, ok? Da mesma forma também, se eu não tenho a tensão, eu tenho a corrente e resistência como dado, então eu também posso trabalhar de novo na origem aqui, né, que P é igual a V vezes I. Então, P é igual, o V o que é? O V é R vezes I. Então, R vezes I, que era da forma de origem. Então, na verdade, é R vezes I ao quadrado, né? Essa é a famosa equação de Joule aqui, né, do efeito Joule. Né? A corrente, de forma quadrática, que ela afeta aqui na potência, né? Liberando calor, então. Então, essas são só equações que a gente tem que ter sempre elas reservadas aqui ou memorizadas, né? Para trabalharmos, então é a base, né?
é fundamental aí para a eletrônica e elétrica trabalharmos com essas equações baseadas na lei de Ohms. Então essa é a lei de Ohms, ok? Então eu quero mostrar também uns experimentos, aí eu vou aqui para agora mudando o software, né? Que eu disse que eu ia usar o Tinkercad e o LTSpice. O Tinkercad é muito bacana, né? Ele é online, você é bem ilustrativo, então fica ótimo para demonstrar, para não ficar tão abstrato. Mas o LTSpice, ele é free, você abaixa e instala ele, né? Eu já até tenho o link aí na descrição de um treinamento, de um curso aí, e tem vários na web, então fiquem à vontade para entender melhor o software. Mas é um software um pouco mais poderoso no sentido de fazer, a partir de mostrar curvas, né? Mostrar formas de onda, então ele é mais forte. Então aqui, olha, a ideia não é ficar dando treinamento, mas eu vou utilizá-lo aqui. Vou partir um novo esquemático. Então eu vou fazer um ensaio como fosse como o Ohms fez ali, né? Os experimentos dele. Então peguei uma fonte de tensão, vou pegar uma resistência, porque a lei de Ohms é com base nisso aqui, certo? Vou colocar uma referência do circuito aqui, vou fazer as ligações aqui, ó. Vou fazer as ligações do circuito, ok? Bom, no meu experimento, estou colocando uma resistência de 100 ohms aqui, ok? E a minha fonte, eu quero que ela seja, eu vou variar essa fonte aqui, ok? Então aqui, olha, eu vou colocar 0 aqui, ok? Essa minha fonte, então, esse tipo de circuito eu posso selecionar aqui os modos de simulação que eu quero. Então eu vou editar aqui. Então eu vou fazer uma varredura, um módulo de simulação, uma varredura DC, ok? Então a fonte que eu quero variar aqui vai ser a V1, certo? E eu quero variar ela linear, né? E eu quero que ela vai partir do valor 0, ela vai até, vamos lá, 10 volts. E vou variar de 1 em 1 volts. Então basicamente eu estou fazendo uma simulação, essa fonte aqui, ela vai fazer uma varredura DC no circuitinho. O circuito é simples, é só um resistor, então é um circuito resistivo, né? A fonte vai me variar de 0 a 10 volts, vai variando de 1 em 1. Ok? Quando a gente acaba de fazer isso, ele coloca o comando Spice aqui para fazer a simulação. Então agora é só rodar. É só nós rodarmos aqui, rodar a aplicação. Então é o seguinte, então o que eu quero medir aqui, tensão aqui, né? Então, justamente isso, ó, variando de 1 em 1, vai de 0 a 10, tá? Tá aqui, ó. Foi o que eu fiz o comando aqui para o circuito fazer essas variações. Tá, e agora se eu quiser medir corrente, né? Então eu vou pegar aqui, abrir um plot, um segundo plot, joguei um plot da tensão aqui, vou marcar aqui, eu quero medir a corrente. Então aqui no LTSpice, para medir a corrente tá aqui. Olha só, bem, eu vou só maximizar aqui o gráfico para ficar melhor, né? O circuito é aquele que nós sabemos, é um circuito simples resistivo. Então eu tenho a minha fonte, a minha diferença de potencial está variando de 0 a 10. Então quando o potencial é 0, eu não tenho corrente, né, no circuito. Quando eu tenho potência, começa a aparecer potencial, a corrente começa a estar variando. Mas observa, né, que a corrente está totalmente linear, crescendo igual está crescendo a diferença de potencial. Foi isso que o Ohms descobriu. Então ele descobriu, né, que existe essa aqui é uma reta, né? Então a equação da reta ela passa pelo eixo zero. Eu tenho uma inclinação. Então, na verdade, a resistência que ela que dá essa inclinação. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer um plot, se eu adicionar mais um plot aqui, ó, jogar esse aqui para cima, é só organizando, eu vou fazer um plot aqui e vou jogar uma equação aqui de novo, olha. Eu vou jogar aqui nessa aqui a equação da tensão, a princípio aqui, ó. Vou voltar aqui, maximizar, na verdade porque eu vou entrar aqui e vou mudar essa fórmula. Então aqui só está a princípio a tensão, mas eu vou colocar a fórmula, então eu vou colocar aqui que eu quero, a forma de onda que eu quero é a tensão pela corrente. Então a corrente é a corrente em R1, I em R1, olha lá. Tá? Então observa, olha o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui. Eu tenho aqui, olha, qual é o valor toda vez que aqui é o início
da simulação, mas assim que ela começa já a simular, eu estou fazendo sempre a divisão da tensão pela resistência e o valor está dando uma constante. E essa constante, que valor que está dando? Exatamente os 100 ohms do circuito lá, ok? Então, se eu não soubesse a resistência que tem um circuito, eu posso fazer esse ensaio e eu descobriria, né, através disso, desses cálculos que eu tenho. Então, a lei de Ohms é esse experimento que Ohms fez, ok? E descobriu essa relação, né? Então, existe uma relação linear, né? A corrente, ela é proporcional à diferença de potencial sobre a resistência e inversamente proporcional à resistência, mas esse valor é uma inclinação, uma reta com uma determinada inclinação, ela sempre é igual à inclinação, então o coeficiente, né, é a resistência, né? É o que limita, o que faz a inclinação, então é o valor do resistor. Então realmente, né, obviamente, claro, só demonstrando para vocês aqui que a fórmula de Ohms está correta, né? Obviamente. Mas voltando em outros experimentos que a gente pode fazer aqui, sobre a potência também, né? Eu posso colocar aqui, agora mudando um pouco aqui mudando a apresentação aqui, eu posso fazer assim, colocar um valor fixo aqui, uma fonte de 10, ok? Eu vou tirar esse tipo de varredura DC e vou colocar uma apresentação, vou fazer uma análise de ponto de operação DC só, ponto op aqui, né? Só pegar dados de operação. Então, bom, eu posso fazer até melhor análise de transiente, porque eu posso pegar a leitura de potência aqui direto já. Então, fazer aqui para vocês, olha, fazer uma análise transiente, aqui, a primeira pouco tempo, né? Porque eu não preciso rodar muito tempo. Então, com 20 milissegundos ele vai ficar, né? É um circuito DC. Então, quando eu rodar essa análise aqui, né? Então, eu estou medindo a tensão aqui, obviamente a tensão é 10 volts, né? Ela é uma constante, que a fonte eu mudei. Eu tenho a minha corrente aqui, que ela vai ser, né? Ela vai ser a minha corrente. Eu posso abrir aqui, mais um painel aqui, né? Mais uma vez colocar aqui e colocar a corrente aqui agora, né? Olha, ok? Então, se eu tenho 100 ohms, eu tô lá com 100 mili, né? Eu tenho 10 volts, 100 ohms, eu tô com 100 mili, né? Circulando no circuito. Então, essa resistência está limitando essa corrente em 100 mili. Ok? E aí eu quero saber a potência. Aqui no software eu aperto a tecla Alt e vou sobre o elemento, mas eu vou só abrir mais um plot para nós vermos aqui. Então vou jogar aqui, jogar a tensão, jogar a corrente, e aqui eu quero plotar a potência, né? Ok? Então a minha potência aqui, ó, tá dando 1 watt, certo? Por quê? Porque a fórmula da potência, a potência é a tensão vezes a corrente. Eu tenho 10 volts dividido por 0,1, né? Ou 10 mili, ou 100 miliamperes, então, que é 0,1 ampere. Então, dá 1 watt. Então, comprovando também a outra fórmula, né? Que a potência, o calor que estaria liberando aqui seria 1 watt nesse resistor. Então, nós vamos aprender, obviamente, que por isso que eu tenho a especificação do resistor, depende do quanto que ele vai liberar de calor, tem que ser maior a potência dele para ele suportar, né? Então aqui nesse caso, só no ensaio aqui no LT Spice, eu estou confirmando que realmente a fórmula é isso mesmo, né? A tensão vezes a corrente que está passando nesse resistor está dando 1 watt, conforme as fórmulas da lei de Ohms, ok? Bom, esse é o primeiro, é um ponto de partida da lei de Ohms. Nós sempre vamos aplicar, vamos fazer mais exercícios. O próprio livro também tem exercícios para quem estiver acompanhando, né, poder ir mais no detalhe, e agradeço a atenção. Muito obrigado.